Meu nome é Rafael Almeida da Azevedo, eu trabalho junto com a Márcia no Recomendo Business Network em Portugal. No início, a gente sempre tem até uma certa desconfiança sobre o tipo de trabalho que a consultoria vai exercer, né? Depois que a gente, principalmente eu, que eu trabalhei em empresas grandes, né? E minha empresa ela tinha muita consultoria, e a gente logo pensa, poxa, mais uma consultoria, será que vale a pena? Ou essa consultoria eu já entendo, já conheço tudo de conceito de consultoria, não vamos precisar. Então esse é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas depois, desde o início, conhecendo o Andrei e escutando a proposta, percebendo a maneira de se posicionar, a maneira de colocar e o quanto de conteúdo ele tem, eu entendi que ia ser uma boa ideia e essencial para o nosso caso, para o nosso projeto. Então, essa dúvida com relação à desconfiança da consultoria, ela foi logo sanada logo no início. Depois tinha a questão financeira, porque a gente não conhecia também a proposta e a dúvida com relação se a gente teria condição, se hoje o Recomendo, naquele momento, né, se o Recomendo teria condição de arcar com esse custo. Mas depois da nossa primeira reunião, do nosso primeiro encontro, a gente chegou nos termos e foi muito positivo e deu tudo certo. Ainda bem, né? Tanto para ele quanto para a gente, nós chegamos num acordo. Quando a gente começou o trabalho, né, logo nas primeiras sessões, a gente já percebeu uma diferença, principalmente na questão do que o Andrei ele cobra muito e menciona muito dentro do processo de consultoria dele, que é a questão da disciplina operacional, né, da gente ter um cronograma, ter as metas definidas, ter os objetivos, ter processos, porque a gente tinha uma empresa que não tinha processo, então a gente definiu o processo, a gente definiu procedimentos, então a gente criou uma estrutura toda para a empresa que não tinha até aquele momento. Então nós definimos cronograma, nós definimos responsabilidade, nós criamos organogramas e estruturamos toda a parte essencial que uma empresa deve ter, e isso foi um diferencial que permitiu a gente crescer e se expandir, desenvolver outros grupos em Portugal. Dentro do processo de mentoria, nós tivemos várias discussões, até por divergências de ideias, né? Mas o Andrei ele sempre se posicionou e sempre apontou para a gente o quanto aquilo seria importante para a empresa e para a organização. E muitas vezes eu recuei e concordei com essa posição e com a ideia dele, né? E isso foi bastante intenso, foi bastante importante até para mim, porque eu comecei a trabalhar como responsável por uma empresa agora. O meu passado era todo de ser funcionário, e junto com o Andrei a gente pôde nos organizar e tivemos discussões, e ele sempre pôde apontar vários pontos que eram essenciais e importantes dentro desse processo. E isso me chamou muita atenção, eu escutei bastante a proposta dele, e isso mudou um pouco as minhas ideias e os meus pensamentos, um pouco não, mudou bastante, principalmente com relação à empresa, né, à organização. Então ele ensinou e ele apontou muito isso. Não tenha dúvida que eu recomendaria, eu acho que toda empresa precisa do Andrei, né? Às vezes a gente encontra, ou a gente numa conversa a gente percebe o quanto aquela empresa tem uma certa dificuldade, e às vezes uma sessão, uma mentoria simples resolve, né? Dependendo do caso. Outras com situações mais complexas, que como no nosso caso, nós não tínhamos processo, nós não tínhamos procedimento, nós não tínhamos cronograma, nós tínhamos objetivos e metas soltas, e a gente conseguiu organizar isso tudo junto com o Andrei. O Andrei foi o nosso consultor nesse processo e o nosso mentor, e ainda é. E então a gente tem trabalhado bastante isso, e isso vem conduzindo aí a nossa empresa. A gente espera que a gente consiga até aí o final do ano cumprir com todas as nossas metas, com todos os nossos objetivos, e nesse processo de
crescimento e evolução. Então, eu não tenho dúvida que eu recomendaria. A metodologia, o que ele usa é certeira, não tem como você não acontecer. Mas isso também depende de muito do seu querer, da sua posição, né? Então, ele vai te puxar, ele vai te perturbar, ele vai te encher o saco, ele vai te ligar toda hora, sabendo se você cumpriu as metas, se você cumpriu o cronograma, mas é exatamente isso que a maioria das pessoas precisam. E isso ele faz muito bem, além de toda a parceria e além de toda a amizade. Bom, o que eu gostaria de acrescentar é a importância de a gente ter sempre um mentor e um consultor com uma visão um pouco diferente da gente, né? Primeiro, a gente ter a humildade de saber que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe tudo, que a nossa empresa precisa de ajuda. Eu acho que isso é o primeiro passo. E depois você entender que uma pessoa de fora, com uma visão de fora, com pontos importantes que vai sinalizar para você, é essencial nesse processo. E você entender que muitas coisas, principalmente quando você é dono, você tem que deixar de ser operacional para ser estratégico. Isso o Andrei fala muito. A empresa precisa funcionar sem você estar operando. Você tem que ser o cérebro da empresa. Você tem que estar correndo atrás dos clientes, você tem que estar buscando estratégias para o seu crescimento e deixar um pouco de ser operacional. O operacional tem pessoas que você pode contratar, que você pode deixar que faça, deixar que opere. Você tem que ser o cérebro da sua empresa, você tem que ser o estrategista. E isso a gente aprendeu também com ele. Então, estar atento a essas dicas e importante de você ter um consultor, ter um mentor que vai te orientar e vai fazer a sua empresa crescer com certeza. É por isso que eu continuo trabalhando com o Andrei, ele sendo nosso consultor, ele sendo nosso mentor, e recomendo o trabalho dele e acho que toda empresa deveria ter ou o Andrei, que seria o melhor de todos, inclusive para nós como referência dentro dessa área, ou ter um outro mentor e consultor que possa trabalhar ou atuar dentro desses processos, mas eu duvido que seja igual ao Andrei.